Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Seja bem-vindo na live das 18 horas e 30 minutos, nossa live Rompendo os Limites. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, te abençoando, te transformando. Hoje eu quero compartilhar um assunto muito importante. Salmos, capítulo 119, o versículo 57 diz assim, Tu és a minha herança, Senhor, e eu prometi obedecer às tuas palavras. É um salmo muito bonito. Quando você declara que Deus é tua herança, você está declarando que tudo que Deus tem também é seu. Tudo que Deus é, também você é. Porque tudo que você é, te pertence em Deus. Tudo que Deus tem, tudo aquilo que Ele é, te pertence, Ele é sua herança. Agora, essa parte nós gostamos, mas ela vem acompanhado de uma palavra muito interessante. Ela vem acompanhado, prometi obedecer as tuas palavras. Eu queria compartilhar um pouco hoje com você a respeito de pessoas que têm promessas, que têm herança em Deus. E tem duas classes de pessoas, que tem herança, que recebeu palavra, que sabe pela palavra de Deus que é herdeiro das bênçãos de Deus, mas acaba não recebendo, porque ela entende que tem bênção. Ela entende que tem bênção de Deus. Mas ela não rompe nas direções que Deus dá para a sua vida. Não há rompimento. Por quê? Porque entender, querido, que Deus tem para a nossa vida é uma coisa, mas é só uma roda. É como um pássaro de duas asas, só uma ele não voa. Ele precisa das duas asas. E essa é como entender as direções de Deus, entender as promessas de Deus. É como você ser o pássaro de uma asa só. Mesmo que você tenha uma asa, ele não te possibilita a voar. É interessante que é importante você saber das promessas de Deus e obedecer. Aí está o rompimento. Todo homem que você conhece, toda mulher que você conhece, que de alguma forma rompeu em Deus, não é aquele que ouviu, entendeu as promessas de Deus, é que deu um passo a mais. Ele obedeceu. E obedecer, caminhar dentro da promessa de Deus. Algumas pessoas querem que Deus profetize para elas e que Deus faça parte do homem. Deixa eu dizer uma coisa. Deus vai fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa parte. Então, em Lucas capítulo 6, o versículo 47, Deus diz assim, Jesus falando, Ele próprio, quem vem a mim e ouve a minha palavra e a obedece, a pratica, praticar quer dizer obedecer, esse é semelhante a um sábio. E aí Jesus vai dizer, foi aquele que construiu a casa na rocha, veio as lutas, as tempestades e não a derrubou, porque estava construída sobre a rocha. Muitas pessoas acham que por conhecer muitas porções da Bíblia vão ser abençoadas. Essa é uma face. A outra face é você praticar, obedecer. Não é o quanto de Bíblia que eu conheço que me abençoa, é quanto aquilo que eu vou aprendendo e conhecendo e eu vou praticando.
e eu vou obedecendo. Isso me faz um rompedor, isso me faz um herdeiro das coisas de Deus. Por isso há uma diferença entre aqueles que rompem e aqueles que não rompem. Então a primeira classe de pessoas são aquelas pessoas que sabem, entendem a palavra de Deus, as direções de Deus, mas não obedecem. E a gente tem que rever em nosso coração, fazer uma reflexão pessoal, se eu não estou sendo só aquele ouvinte. Ouvinte da palavra de Deus não resolve a sua questão. Você precisa praticar a palavra de Deus. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, a segunda classe de pessoas, são aqueles que não entendem. São os alienados de tudo. Eles estão separados de tudo. E o maior erro está em não valorizar e obedecer às pequenas coisas que Deus vai falando, se alienando pelas pequenas coisas, se separando das direções de Deus, das orientações de Deus, pelas pequenas coisas. Tem gente que quer grandes coisas em Deus, mas não obedece às pequenas. Então é importante você obedecer às pequenas coisas. A grande maioria não faz um somatório disso. Olha, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus a colocará no muito. Então, se você não for fiel nas pequenas coisas que Deus está fazendo, Deus não vai te colocar no muito. Porque fé e obediência, elas andam de mão dada em relação ao rompimento nas direções de Deus. Às vezes as pessoas falam para mim, olha pastor, eu tenho promessa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí elas contam o seu estado de vida, é muito ruim. Não combina com a altura das promessas que elas receberam, porque elas ainda não estão praticando, aquele estado delas não foi levantado, honrado por Deus para viver na mesma dimensão das promessas, das direções que Deus deu. Às vezes são direções ministeriais, às vezes são direções financeiras, empresariais. Quando eu ensino sobre finanças, eu sempre ensino muito numa tecla, que essa é uma chave mestre de todas as chaves para prosperar. Não gastar mais do que ganha. Aí tem pessoas que gastam muito mais que ganham, se endividam. A Bíblia fala que endividar-se é se tornar escravo daquele que te endividou. Então a pessoa não obedece a palavra de Deus. Como ela quer ser abençoada por Deus? Como ela quer ser abençoada por Deus? Não tem jeito. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer que Deus te abençoe, você tem que obedecer às direções de Deus. Às vezes são pequenas, mas as minhas questões são pequenas, eu faço pequenas dívidas, depende, se você tem salário pequeno, você não pode fazer nem pequenas dívidas, porque elas vão te matar, te suicidar, te escravizar. Então, é importante valorizar e obedecer as pequenas ordens de Deus. Quem é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Se você tem uma pessoa ao seu redor e que você nota que ela não é fiel nas pequenas coisas, você vai dar as grandes para ela. Então é importante que a fé e a obediência, elas andam de mão dadas. Abraão obedeceu nas pequenas coisas. Deus o exaltou na história da humanidade e engrandeceu de tal forma que Abraão se tornou nosso pai na fé. Mas Abraão, ele teve renúncias, soube renunciar coisas na vida por causa da obediência a Deus. Abraão obedeceu nas pequenas coisas. Quando Deus disse, sai da tua casa, Deus havia prometido uma coisa grande, uma terra
que emanava leite e mel. Uma terra que era abençoada, uma terra prometida, a terra de Canaã. Mas Abraão não tinha visto, ele obedeceu. Quando Deus quis elevar a visão de Abraão, a grandeza que Deus teria com ele dioturna, dia e noite, Deus levou Abraão primeiro na beira de uma praia e pediu para ele contar a areia do mar. Abraão talvez até tenha iniciado, mas de repente Abraão falou: Deus, é impossível contar a areia do mar. 1 metro quadrado de areia do mar, 1 metro quadrado, tem mais de 18 bilhões de grãozinhos. Então, Abraão olha para Deus e diz: Deus, é impossível contar. E Deus estava querendo ensinar a Abraão uma visão com isso. E Deus estava dizendo a Abraão: assim as minhas promessas, serão as minhas promessas sobre você e sobre a sua casa. Ninguém vai poder conseguir enumerar. Depois Paulo vai falar isso lá no Novo Testamento mais ou menos igual, dizendo assim: Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que você pede, do que você pensa. Quando você aprende dá os primeiros passos de obediência a Deus, há um rompimento de Deus que você não pode enumerar. Você não pode enumerar as promessas de Deus. E aí, Deus leva Abraão à noite num céu escuro e fala: conta as estrelas do céu. A noite é lugar sem luz, sem direção. E aí Abraão começa a contar e ele diz: Deus, é impossível contar. E a ciência diz que são bilhões e bilhões o número de estrelas no firmamento. Só Deus sabe chamá-las pelo seu nome. E Abraão diz para Deus: é impossível, Deus, contar as estrelas. E Deus estava novamente reafirmando, dizendo a Abraão: mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia de escuridão, mesmo no dia que você não enxergar nada, você precisa entender que as promessas de Deus permanecem sobre você e sobre a sua casa, te abençoarão. Elas sempre serão maior do que você pode enxergar e maior do que você pode contar. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você obedecer as direções de Deus, o que Deus tem para a sua vida, se você obedecer a palavra de Deus, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar, muito maior do que você pode pensar. É tudo muito maior na sua vida. Vai ser um tempo extraordinário. A gente sempre quer se apegar com aquilo que a gente tem. A gente normalmente quer se apegar. Mas o que Deus tem para frente na sua vida, e eu quero agora profetizar, o que Deus tem para frente na sua vida é muito maior do que você conquistou. Eu poderia contar testemunhos aqui do que Deus tem feito. E é interessante que Deus nunca ensina a gente dar o primeiro passo ou o segundo passo sem que a gente aprendeu a dar o primeiro. Deus só vai te ensinar o segundo passo depois que você der o primeiro. Deus só vai te ensinar a dar velocidade na sua vida, no que você estiver fazendo, quer seja ministério, finanças, se você aprender a caminhar, correr, depois ganhar velocidade. Normalmente nós somos agarrados com aquilo que nós temos. Deus me ensinou por 2 vezes muito forte isso, que Ele é muito maior do que isso. Quando eu comecei o ministério, eu saí da minha casa, da minha cidade e fui para a capital. Lá, estava até falando com meu filho essa semana. Lá nós começamos tudo do zero. E Deus nos honrou, nos abençoou e nos deu tudo maior.
tudo numa dimensão maior, casa maior, lugar melhor, tudo maior. 1997, nós largamos tudo isso no Brasil e mudamos para a América do Norte. E Deus mais uma vez mostrou que não importa o país, não importa se Deus dá uma direção. Então Deus, Ele providencia tudo maior. Hoje eu fico pensando, eu não tenho muitas coisas para pedir para Deus. Eu não tenho muitas coisas para pedir para o Senhor. Por quê? Porque eu acho que tudo que a minha meta que eu queria ter atingido na vida, eu já atingi há muito tempo. E eu já tenho muito mais do que eu poderia imaginar. Eu tenho muito mais hoje, em termos de bens, em termos de honra, de tudo que Deus me deu, muito mais do que eu podia imaginar. Então, eu sou mais propenso hoje em obedecer a Deus, a instrução de Deus, porque eu sei que Deus pode nos levar a lugares maiores do que nós pedimos, maiores do que nós pensamos. Então, como é importante, quando Deus te der o primeiro passo, você não ser só um ouvinte do que Deus está falando. Nós temos templos e templos lotados com dezenas, centenas, milhares de pessoas que são religiosamente só ouvintes da palavra. E esse fenômeno hoje está se tornando muito forte dentro da pregação digital. Hoje nós temos milhões e milhões de ouvintes de lives e de palavras e que se tornaram pessoas dependentes só em ouvir. E são pessoas que vão ficar alienadas do que Deus tem para elas. Deus não quer que você ouça, Deus quer que você obedeça aquilo que você ouça. Você não pode ficar atrelado só ao que o homem fala, o que o homem declara, mesmo que sejam profetas de Deus, mesmo que sejam homens e mulheres de Deus. O recado de Deus não é ouvi-lo, o recado de Deus é praticar e obedecer aquilo que está sendo instruído. Nós tivemos na igreja física muito forte isso, e agora nós estamos vivendo na era digital. Milhões de pessoas não estão praticando, por isso que não estão sendo transformadas, abençoadas. E eu quero profetizar sobre a sua vida, como um profeta de Deus. Eu sempre falo uma coisa, meus queridos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, bom homem de Deus, boa mulher de Deus, não é aquele que traz você até Ele, é aquele que leva você até a presença de Deus. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. É aquele que te ensina a ouvir Deus. É aquele que te ensina a obedecer Deus. É aquele que te ensina a ter comunhão com Deus. Ou seja, é aquele que te leva para Deus. E eu não quero ser um pregador diferente disso. Eu quero ser um pregador com responsabilidade para que te ajude a não você chegar só até mim, mas você chegar até Deus. E lá em Deus você romper, ter um tempo de rompimento na sua vida, um tempo abençoado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, escreve aí como profeta de Deus, como homem de Deus, escreve aí no nome de Jesus. Nós já vamos agora profetizar os Salmos 91. E me dá 2 minutinhos aqui, eu quero falar algo para você. Nós estamos levantando uma oferta para a África, tá? Para a África. Há muita necessidade lá, Nós estamos ajudando um ministério que cuida de muita gente pobre, de muita gente com necessidade, dentro de um país muçulmano.
E eu estava lendo hoje um texto que diz assim, ó, quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem faz de conta que os pobres não existem, será muito amaldiçoado. Esses dias eu falei para minha esposa, para algumas pessoas, que eu já poderia parar na minha vida, me aposentar, não fazer mais nada, parar com tudo. Mas por que eu continuo? Primeiro, eu acho que é uma dádiva de Deus trabalhar para o Senhor, um privilégio. Segundo, é que todos os meses, através do ministério, nós podemos abençoar tanta gente. Tantas pessoas que nós abençoamos, tantas pessoas. E isso eu acho que é uma bênção de Deus. Então eu estou te convidando para você estar conosco, semeando. E eu quero profetizar que essa semente vai ser multiplicado na sua vida. Mas não dê assim uma esmola. Dê uma oferta que mude a sua história. Quem muito planta, colhe muito. Quem pouco planta, colhe pouco. Dê uma oferta que possa mudar a sua história. Que possa mudar suas finanças. Eu poderia contar tantas ofertas que mudaram a minha casa. Que mudaram a minha vida. Então, a importância disso. Faça a sua oferta. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer pelo chat do YouTube, aí aquele cifrãozinho, toca aí. Todas as ofertas que entrarem até no domingo, no chat do YouTube, vão ir para missões. E também, você pode fazer pelo comentário fixo que está aí, ó. Tem o Pix do Brasil, tem o Zelle, você que é da América do Norte, né, nos Estados Unidos. Você pode fazer pelo Zelle de lá, que é um Pix americano. Você que está na Europa, no Japão, você pode fazer pelo PayPal, tá? Então, tem toda a condição para você fazer a sua oferta, tá bom? Vamos declarar o Salmos 91 sobre a sua vida agora. E que Deus abençoe essa semente, que Deus multiplique muitas vezes mais. Faça um propósito com Deus, faça um voto com Deus. Deus vai te honrar e Deus vai multiplicar, Deus vai te tirar desse sufoco, Deus vai te tirar desse ambiente, Deus vai abrir uma porta financeira na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar o Salmos 91, declarar essa bênção de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Aleluia. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará um refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluias. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta, e na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Quando estava profetizando esse salmo aqui, Deus falou muito claro no meu coração, me deu uma palavra de livramento. Você vai contar esse testemunho aqui, ó. Alguém da sua família vai contar um testemunho que durante esta semana Deus livrou ela de um grande acidente,
de algo mortal que o inimigo tinha preparado. Esse laço foi quebrado agora. Deus colocou um anjo para proteger, para cumprir esse livramento, em nome de Jesus. Guarde bem essa palavra. Essa semana, o diabo tinha armado algo para destruir alguém da sua família, mas Deus quebrou, cortou esse mal. E olha a palavra aqui, ó. Vou livrá-lo. Deus estará trazendo esse livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, creia nessa palavra, creia na palavra de Deus. E eu quero orar agora, gastar alguns instantes com você em oração, te abençoar a sua vida. Você que tem alguma enfermidade no corpo, nós ouvimos essa semana muitos testemunhos, muita gente curada, muita gente que recebeu o milagre de uma porta aberta. Eu achei um testemunho muito bonito que chegou de uma irmã que queria ficar grávida por 21 anos, 22 anos ela tentou isso. Deus deu um filho para ela. Então, você também vai contar o seu milagre. Se você tiver uma dor no seu corpo agora, seja, por exemplo, na sua mão, no seu ombro, na sua cabeça, coloque a mão nesse lugar. Se você tem uma mão doendo, coloque a outra sobre ela. Tem o ombro doendo, coloque a mão sobre o seu ombro. Tem dor, coloque sobre o seu estômago. Se tem dor no estômago. Se você tem dor nos rins, tenta colocar a mão nas costas, pode ser com as costas da mão. Se você tem dor no joelho, coloque a sua mão no joelho, se tem dor nos pés. Deus estará trazendo um livramento e uma cura agora. Pai querido, eu te dou o louvor, o Senhor é um Deus bom. E eu me ajunto agora em fé e quero impor as mãos aonde essa pessoa tem enfermidade, onde essa pessoa tem dor, e declarar agora a cura. Que essa dor de cabeça, essa dor de garganta, dor nos ouvidos, essa surdez, esse barulho no ouvido, seja desfeito agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está com muita dor no maxilar. Há uma pessoa que quando você abre a boca e fecha, você tem dor. Você tem uma espécie de um estalo também na boca. Deus está trazendo uma cura agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa dor de garganta, essa infecção na garganta, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa com dor nos braços, com dor nas pernas, no quadril, na coluna, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora que essa dor de estômago saia agora, em nome do Senhor Jesus. Seja curado. Tem uma mulher que tem uma dor muito forte no quadril direito. Você já está vários dias com essa dor. Deus está curando você, libertando você dessa dor no quadril. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Eu oro agora para que todas as feridas, todas as alergias, artrite, reumatismo, saia do seu corpo agora, nódulos, infecções, caroços, saia do seu corpo agora, com toda a dor, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, que alguém fez um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de inveja, para uma traição. Nós quebramos e cortamos o poder desse espírito maligno. Esse demônio não terá força. Está quebrado, rompido agora esse poder espiritual maligno sobre a vida dessa pessoa, desse casal, sobre os negócios dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, meu Deus, libertação àqueles que estão debaixo de opressão, de pressão, de angústia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora a libertação
e a alegria do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar uma palavra de destravamento financeiro, de libertação financeira. Você que tem um processo na justiça, uma herança para receber, uma aposentadoria, um dinheiro para receber, até de outras pessoas que você já nem contava mais, nós abençoamos. Deus vai abrir essa porta. Você vai receber uma notícia nesse mês de março, da bênção de Deus. E essa vai ser uma resposta de Deus muito maior do que você pensa. Essa bênção é maior do que você pensa. E eu quero te abençoar, você que vai abrir negócios novos, começar algo novo. E principalmente para alguém aqui dessa live, que está pensando que o que ele vai começar é tão pequeno, tão insignificante, que não tem importância. Deixa eu dizer algo para você. Essa é a porta e o primeiro passo que Deus está te dando. Isso que Deus colocou, essa ideia dentro da sua vida, do seu coração, pode ser pequeno, mas vai se transformar num negócio muito grande, em algo enorme, quase que incontrolável com a bênção de Deus. E vai trazer muita prosperidade sobre a sua vida. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Há uma pessoa aqui conosco na live que está pensando em trabalhar com comida. Abrir algo que trabalhe com comida. Deus está abrindo essa porta. Pode ser muito pequena hoje, mas vai se tornar muito grande. Vai se tornar não de um restaurante. Com o tempo, Deus vai colocar na tua mão algo que vai se multiplicar em várias casas de refeição. É uma bênção de Deus que Deus está colocando na sua mão. Meu Deus, você vai dizer aí comigo agora: eu creio e eu recebo o meu milagre. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, é muito importante quando Deus envia uma palavra, quando Deus instrui a gente por sua palavra, a gente obedecer. Aí é que está o rompimento, tá bom? Muito bem, gente, não esquece de compartilhar essa live com 7 pessoas. Compartilha aí com 7 pessoas, compartilha ela. Também não esqueça de dar um joinha na live, é importante. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí, tá? Se inscreva. E uma das coisas muito importantes, não esqueça de fazer sua oferta missionária aí, tá? Que Deus abençoe você e eu quero trazer uma bênção apostólica sobre a sua vida. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, abrindo os seus caminhos, te prosperando em nome de Jesus. Povo lindo, povo querido, povo abençoado de Deus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Eu vejo você às 5h30 da manhã, nós temos uma oração do Pai Nosso, é muito curtinha. São 7 minutinhos, 8 apenas, nós oramos o Pai Nosso, abençoamos a sua vida e o seu dia. Orando, tudo vai melhorando. Quando a gente começa com oração, as coisas melhoram. Povo lindo, povo escolhido de Deus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.